Será mesmo que você precisa passar anos em terapia para ter bons resultados? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Então, se você gosta de conteúdo sobre neurociência, terapia e saúde mental, eu convido você a se inscrever no canal e já deixar sua curtida aqui nesse vídeo, se esse conteúdo fizer sentido para você. Meu nome é Ângelo Piazza, eu sou terapeuta breve, pós-graduado em neurociência do comportamento e especialista em transtornos emocionais graves. Durante muitos anos da minha vida eu convivi e enfrentei crise de ansiedade, crise de pânico e já tentei inúmeras terapias por aí. E é por isso que eu gostaria de conversar com você sobre esse tema, essa ideia de ter que passar anos em terapia para resolver algum problema. Vamos falar sobre isso então. Como eu já falei no início desse vídeo, eu passei muito tempo buscando terapias, porque eu tinha crise de ansiedade, eu tinha crise de pânico. Então, eu passei por todas as terapias que você possa imaginar. Eu fiz TCC, terapia cognitivo-comportamental, eu já fiz Gestalt, eu já fiz psicodrama, eu já fiz psicanálise, eu já fiz inúmeras terapias tradicionais e também terapias que não são tradicionais, por exemplo, Reiki, eu já fiz também medicina bioenergética, eu já fiz inúmeras outras terapias também que não são desse meio tradicional da psicologia, por exemplo. Só que uma das coisas que eu sempre ouvi, tanto das pessoas que comecei a atender depois que eu me formei, mas também eu acreditava lá atrás, é que eu precisava ficar meses ou até anos em uma terapia falando sobre o meu problema para conseguir resolver aquele problema específico. Então eu pensava que se eu tivesse ansiedade, como eu tive, ou se eu estivesse com depressão, como eu também tive, eu precisava ir para uma terapia e eu ficava lá algumas semanas, meses ou até quem sabe alguns anos para depois ter aquele resultado. Tanto que o próprio pai da psicanálise, Freud, ele falava lá atrás a seguinte ideia: se você quer resolver um problema emocional, você precisa ficar 1/3 do tempo que você tem esse problema em terapia. O que isso quer dizer? Se uma pessoa enfrentou ansiedade por 30 anos da vida dela e agora ela está buscando ajuda, segundo essa lógica de Freud, você precisava passar 10 anos fazendo psicanálise para resolver aquele problema. Aí eu te pergunto, você já enfrentou um problema por tanto tempo e agora você precisa ficar mais 1/3 daquele tempo para resolver esse problema. Será que você não se sentiria mal? Será que você não ficaria angustiado? Será que você não ficaria ainda mais ansioso? Ou quem sabe até ficaria completamente aterrorizado? Provavelmente é isso que aconteceria com você e aconteceu já com outras pessoas quando ouviram essa ideia. E é daí que vem essa percepção. Será mesmo que para eu resolver um problema que eu carrego há tanto tempo, eu preciso passar mais tempo indo em terapia para resolver ele? Será que eu preciso passar 1/3 do tempo que eu tenho aquele problema? Ou será que eu preciso passar meses, anos para resolver aquele problema? E a resposta é não. Por que muitas terapias elas precisam tanto tempo para resolver seu problema? Porque muitas terapias elas precisam entender qual que é realmente a raiz daquilo tudo que você está passando. Entender de onde vem esse problema exatamente. E por que isso é um verdadeiro problema? Porque muitas vezes o nosso cérebro, muitas vezes na verdade não, quase todas as vezes o nosso cérebro está tentando evitar a dor. E quando ele tenta evitar a dor, ele vai trazer ideias para você que não necessariamente são as ideias que você precisa trabalhar. Por exemplo, você sabia que existem regiões do cérebro relacionadas à fuga da dor? Elas são mais velozes ou elas são ativadas primeiro, antes das áreas da fala? E o que isso faz? Faz com que quando você vai falar alguma coisa, a área do cérebro relacionada a fugir, a evitar a dor, ela já foi ativada primeiro. Ou seja, aquilo que muitas vezes você fala nada mais é do que uma fuga, ou seja, nada mais é do que uma etapa depois. Você já fugiu da dor. Você não está falando exatamente do qual é o verdadeiro problema. Você está falando daquilo que você acha que é o problema, mas seu cérebro já tirou o que realmente era para você trabalhar. E muitas vezes, por causa disso, uma pessoa entra em terapia, ela começa a ficar dando voltas e voltas e voltas. E muitas vezes não é problema do terapeuta, não é culpa da pessoa em si, porque o cérebro ele tem esse mecanismo de evitar entrar em contato com aquela dor, de evitar entrar em contato com aquele problema que ele está carregando. E por que o cérebro faz isso? Porque o cérebro é um órgão burro? Não, porque ele aprendeu que para você sobreviver, você precisa evitar aquilo. E o seu cérebro vai fazer de tudo para você sobreviver. Ou seja, o seu cérebro vai fazer de tudo para você evitar tocar naquela dor. Porque o seu cérebro entende que tocar naquela dor significa morte, significa algo ruim. E quando o seu cérebro entende isso, ele vai fazer você não entrar em contato com aquilo. Justamente por esse problema, muitas terapias por aí, elas precisam de meses, anos para serem trabalhadas. Então os problemas muitas vezes vão demorar para serem resolvidos. Não porque o terapeuta está com má vontade, não porque a pessoa está com má vontade, mas porque o cérebro foi feito para isso, para você evitar a dor a qualquer custo. E onde que vem a verdadeira diferença aqui?
Quando você busca uma linha de terapia, por exemplo, diferente, que é a TRG, que é a linha de terapia que eu utilizo, e eu mudei minha vida com ela, e eu acredito que você também pode mudar sua vida com ela. Quando você entra em contato com ela, quando você encontra uma anamnese, uma avaliação, uma ficha como eu utilizo com meus pacientes, uma ficha que faz você olhar para a sua vida como um todo, e você produz respostas, muitas vezes, que só de você olhar para aquelas respostas, você já começa a cair ficha, você já começa a perceber coisas diferentes. E mais um dos erros que muitas pessoas pensam. Quando você pensa que, se eu entender meu problema vai ser resolvido. Será que isso é uma verdade? Se eu entender sobre o que estava acontecendo, meu problema foi resolvido. Não, não funciona assim. Nosso cérebro não funciona desse jeito. Essa também é uma ideia muito tempo atrás, que também é uma herança de Freud e das pessoas que seguiram Freud, de que se você tivesse um problema e você descobrisse o problema, você de alguma forma estaria resolvendo ele. Ou seja, ele acreditava que se você descobrisse uma dor, no momento que você descobriu a dor, é como se você tocasse nela e aquela sujeira toda que estava dentro dessa caixa d'água imaginária, ela fosse jogada para fora, a sujeira, e você ficaria com uma caixa d'água, entre aspas, na metáfora, né? Uma caixa d'água limpa. Só que não é assim que funciona. Por quê? Eu te pergunto, você tem um problema. Você provavelmente já falou muitas vezes sobre esse problema, você já sabe o que é esse problema. Por exemplo, eu tenho problema, vamos dar um exemplo aqui, né, de um paciente, por exemplo. Meu paciente, ele tinha problema com álcool, ele sabia que o problema dele era álcool. Muitas vezes ele falava, eu entendi que eu bebia porque meus pais bebiam, porque minha família tinha um ambiente que me incentivava a beber, eu tinha amigos que bebiam, eu ia jogar bola no final, as pessoas bebiam. Então eu sabia disso tudo, mas de alguma forma eu não consigo parar de beber e a bebida está me destruindo. Se essa ideia que a gente tem de forma muito ultrapassada, de eu entender o problema vai me fazer resolver o problema, por que ele não parou de beber? Ele sabia de onde vinha, ele sabia as consequências, ele sabia que ele estava destruindo a vida dele, mas ele não conseguia parar de beber. Então essa ideia, ela também não é verdadeira. E foi justamente aí que eu entendi que existe uma terapia breve, que não é só ela. Eu não estou falando que a TRG é o único caminho. Eu estou falando que é o caminho que eu encontrei e é o caminho que eu levo para meus pacientes. Um caminho que é muito seguro, um caminho que ele é muito rápido, um caminho que faz você mudar de forma muito rápida. De você entender o que estava acontecendo, de você acessar a raiz do seu problema e resolver em poucas sessões. Se esse conteúdo, se essa ideia te chama atenção, eu convido você a clicar no link aqui da minha descrição. Esse link ele vai te levar à minha página e lá você vai poder entender como que a TRG pode atuar no seu sofrimento. Eu já vi pessoas que buscaram anos de terapia tradicional e nunca conseguiram resultados, mas quando encontraram a TRG, conseguiram em poucas sessões acessar a raiz do problema que as pessoas não encontravam. As raízes do problema que a pessoa nem sabia que tinha, mas ao acessar e com a técnica certa reprocessar isso, a pessoa conseguiu recuperar a sua vida. Eu atendi uma pessoa que não conseguia sair de casa porque tinha crise de pânico. Já tinha feito inúmeras terapias e parecia que a dor nunca ia embora. Depois que ela conheceu a TRG, ela fez 8 sessões. Depois de 8 sessões, ela conseguiu sair de casa para comemorar o aniversário em família. Uma das coisas que ela queria tanto. E é que ela não conseguia por muitos anos. Ela tinha perdido muitos aniversários dela porque ela tinha crise de pânico. E ela, depois de 8 sessões, ela conseguiu sair com a família e conseguiu comemorar seu aniversário. Quão poderoso é isso? Quão impactante é isso para você? Você também pode se livrar do sofrimento em poucas sessões, entendendo o que é a raiz do seu problema. Entenda a raiz, tenha o método certo, com um profissional certo para te ajudar nisso. E você, em poucas sessões, também pode se aliviar e se libertar do seu sofrimento. Clica aqui no primeiro link da descrição, assista o vídeo que eu preparei especialmente para você. Um vídeo totalmente gratuito, uma página totalmente gratuita, onde você vai entender como que eu posso te ajudar e se esse caminho faz sentido para você também. Se você gostou desse tipo de vídeo, convido você a deixar uma curtida, se inscrever no canal. Aqui todos os dias eu trago conteúdo sobre saúde mental, sobre neurociência e sobre como te ajudar a ter uma vida melhor. Te vejo no próximo vídeo.